Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo e o Marinho, hein, de saída do Mengão. O jogador foi multado no dia do seu aniversário, que inclusive é hoje. E, meu amigo, que clima quente que está acontecendo no Flamengo, nós vamos ver aqui. O Flamengo se prepara para a partida contra o Fluminense e o Neto falou sobre isso. Também os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram também sobre essa reviravolta que está acontecendo no Flamengo. Nós vamos pro vídeo de hoje, já vou deixar os créditos ao canal Donos da Bola e ao canal ESPN. Vou deixar link na descrição como créditos, e eu gostaria que você, torcedor, chegasse aqui escrevendo nos comentários a sua opinião sobre tudo isso e o seu like. Seu like é muito importante, apoia o trabalho do nosso canal. Se você não é inscrito, vai rapidinho e se inscreva, que inclusive, olha só que dado importante, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não se inscreveram no canal. Se você é flamenguista de verdade, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, porque aqui no canal Meu Mengão React é notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Então vamos pro vídeo de hoje. Fresquinha, porque é o assunto dessa segunda-feira, saída do Marinho para o Flamengo. Será que vai para o São Paulo? Clique ESPN na tela pra gente. Apuração do nosso Luciano Borges em parceria com o Eduardo Afonso. O Marinho, hoje pela manhã, o Flamengo anunciou que o atleta estava sendo afastado. E aí surgiu a hipótese de que ele vá para o São Paulo. E realmente a conversa existe. E aí a nossa turma traz aí no espn.com.br essa possibilidade de Marinho se transferindo para o São Paulo. Temos números do Marinho com a camisa do Flamengo, isso desde janeiro de 2022. 59 jogos, 28 como titular, 43,4 minutos por jogo, 6 gols, 0,10 gols por jogo, 9 assistências e 170,5 minutos para a participação em gols. Acho que foi até surpreendente, né? Porque quando o São Paulo chega, todo mundo falou de como ele gosta do Marinho, usar o Marinho. Pronto. Agora, afastado, hoje o Flamengo anunciou e o São Paulo com essa possibilidade de trazê-lo. Realmente, eu acho que é esse o papo, até surpreendente, porque com o São Paulo ele passou a ter um pouco mais de oportunidade, passou a jogar. O São Paulo ele conhece ele desde o Santos, chamou atenção. Ainda tá meio nebuloso, né? O que ele fez para ser afastado, mas teve uma briga ali com um membro da comissão técnica, a comissão que gosta dele, enfim, chamou muita atenção. Só que aí a gente sempre fala que as coisas não dão um ponto sem nó, né? Afastamento, já surge o São Paulo, obviamente já deve ter tido um atrito ali, o nome dele, o seu staff já está trabalhando para sua saída, lembrando que ele tem contrato só até o fim do ano, então não é uma... Me parece que a questão da saída do Flamengo, eu acho que não é um entrave muito grande. O Flamengo está trazendo o Luiz Araújo, que mesma posição, canhoto também. Enfim, eu acho que a saída dele do Flamengo não me parece ser um grande problema para se resolver. Agora, a questão com o São Paulo, pelo que até diz a matéria dos nossos companheiros, é salarial. O Marinho ganha muito bem no Flamengo, chegaria para ganhar como o melhor salário do São Paulo. E aí a gente vai no seria bom, seria ruim. Nessas condições, eu sou o São Paulo? Não. Gosto do Marinho? Não gosto. Acho um bom jogador, acho que tem qualidades, acho que pode agregar ao elenco do São Paulo, mas é um atleta muito irregular. Se a gente for olhar nos últimos anos, ele tem picos muito bons, né? e picos muito ruins, assim. Se a gente for pegar a carreira do Marinho em si, o Marinho é um jogador que, já passou dos 30 e tal, a gente acompanha, ele no Vitória foi muito bem, no Ceará ele vai bem, em outros times ele não vai. No Flamengo tá muito claro que não rolou. Santos teve bom momento. Depois... Teve ruim também. No Flamengo não rolou. Não acho que seja só por culpa dele também. Ele chegou num elenco muito difícil de jogar, com muita competição interna. Um clube que troca de treinador toda hora. A gente até vê, né, como isso influencia no atleta, mas não rolou realmente no Flamengo. E neste programa, quando ele chegou, a gente também já tinha o pé atrás. A gente falava isso. Eu lembro do meu comentário. Gosto. Acho que é um jogador que oferece, sim, verticalidade, tem 1 contra 1, é muito forte nesse sentido. Mas eu não sei por que ele não consegue ser regular na carreira. Isso é uma questão física, mental, enfim, a gente não tá ali no dia a dia, enfim, vamos ver. Pro São Paulo, depende das condições. Quanto pagar, quanto tempo de contrato, se ele aceita baixar, em que condições ele chega, enfim. Vamos ver como é que vai dar essa novela. E poderia ser muito bem um cara do banco de reservas que entra para mudar jogo, né? Porque a característica dele poderia realmente ser essa peça, esse outro repertório
de um Flamengo que tem muitas peças interessantes. Então é como o Renatinho falou, dentro do elenco a briga era muito dura. No São Paulo, talvez ele possa ter mais possibilidade. Eu acho que no Flamengo realmente não encaixou. Para o Marinho, eu imagino que para essa questão da competitividade, continuar atuando e buscar o alto nível dele, seria talvez uma boa ele sair. Pegou muito de surpresa, acho que justamente por isso, por ser o Sampaoli, né? Se ele tinha alguma expectativa de ganhar mais oportunidades, chega um técnico que poderia ser esse cara para dar mais oportunidade para o Marinho. Agora, o São Paulo, ele precisa entender bem as questões, porque agora conseguiu resolver a casa. Principalmente na questão anímica de jogadores, de vestiário. Então, tem que chegar alguém e nos moldes de que agregue e não levante, né, algum tipo de especulação ali dentro do elenco. Essa questão de ter o salário mais caro com outros jogadores lá da casa já há um tempo. Esse Flamengo ainda está oscilando, ainda não engrenou, esse Flamengo de Jorge Sampaoli. Tem clássico valendo Copa do Brasil no meio de semana, classificação para as quartas de final. Mas hoje também essa notícia do Marinho, Pedro Henrique Torre. Estaria afastado pela equipe, talvez até já falando com o São Paulo também. O Edu Afonso já passou por aqui, mas afinal, o que aconteceu com o Marinho aí, hein? Um beijo para você, Pedro, seja bem-vindo. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, beijo, Mari, também um abraço aí para o Renato, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Pois é, o Marinho, que é o aniversariante do dia, inclusive, parabéns para ele, 33 anos, mas, né, de certa forma, certamente está chateado com o que houve, com todo esse assunto em torno dele. O Flamengo, no início da tarde dessa segunda-feira, informou que o Marinho foi multado, não foi relacionado para a última partida contra o Cruzeiro e agora vai treinar em horários alternados com o grupo principal. Então, se o grupo principal treina de manhã, o Marinho vai treinar à tarde. Por quê? O que houve, que a gente conseguiu apurar, foi o seguinte. Na última semana, segunda-feira passada, o Flamengo viajou para o Chile para enfrentar o Nublense pela Libertadores, e o Marinho participava da atividade na segunda-feira. Ele chegou a ser repreendido por um membro da comissão técnica do Sampaoli durante a atividade. E ao fim da atividade, ele alegou que sentia dores na coxa. Depois do fim da atividade, o Flamengo logo depois viajaria para o Chile. Então, uma delegação sairia de ônibus do CT do Flamengo rumo ao aeroporto. O Marinho não se apresentou no ônibus, então fez aquela contagem, passando todo mundo, cadê o Marinho? O Marinho não estava ali no ônibus. Foram procurar o Marinho dentro do CT rubro-negro, ele estava em uma sala e ele alegou que estava com dores e não poderia viajar nesse sentido, só que ele não tinha sido, por exemplo, vetado, liberado, enfim, da viagem pelo departamento médico. Isso irritou profundamente a comissão técnica, o técnico Jorge Sampaoli, irritou bastante, e aí o Marinho não viajou. Outros atletas que estavam com dores musculares, sofriam com algumas dores musculares, como a Arrascaeta, o Léo Pereira, que fez aquele gol manquitolando dias antes contra o Corinthians, e o próprio Matheus França, viajaram, não atuaram até lá contra a Nublense, mas viajaram, mesmo assim a pedido, enfim, determinação do Sampaoli. O Marinho permaneceu no Rio de Janeiro fazendo a recuperação para as dores, depois realizou até um exame que não foi detectada lesão. Na volta da delegação na quinta-feira, na sexta-feira houve a reapresentação no Ninho do Urubu, e aí houve uma conversa lá, enfim, com o Marinho, membros do departamento de futebol, também comissão técnica, e aí foi determinado que ele seria multado. Além disso, também não seria relacionado para a partida contra o Cruzeiro, até porque estava alegando dores e tudo mais, e ficaria treinando de maneira alternada durante esse período. Então foi isso que aconteceu. A comissão técnica também, o departamento de futebol do Flamengo sabia do interesse do São Paulo também no Marinho. Acredito que isso balançou bastante o jogador, mas ficaram decepcionados com a atitude do Marinho. É essa a informação que a gente tem. E houve o jogo, né, Gláucia? Falando sobre o jogo também, no sábado, 1-1, o Flamengo empatou sob vaias no intervalo. O pessoal ficou muito chateado lá no Maracanã, mais de 65 mil torcedores, bem irritados com a postura do Flamengo, especialmente no segundo tempo. A apresentação, não a postura exatamente, mas a apresentação do Flamengo no segundo tempo. Então, preocupa bastante
para a quinta-feira tem o Fla-Flu. E depois da partida, o Sampaoli tentou mais uma vez dar explicações sobre o que tem acontecido com esse Flamengo. E a gente acompanha o Sampaoli agora. Falei quando cheguei aqui que llegar a estos times era una elección de vida. O sea, yo quería llegar aquí. Sé que el momento no era ideal, pero era el que tocó. Entonces, no, estoy terriblemente feliz de estar aquí, intentando hacer muchas cosas para que Otimi tenga un renacer futbolístico. Creo que Otimi, más allá de no tener mucha precisión en ataque, tiene muchas intenciones. Y bueno, eso me deja motivado para todo lo que viene. Tá, então, o Sampaoli falando sobre, enfim, o que ele está tentando fazer no Flamengo, enfim, o trabalho que ele está tentando desenvolver. Como eu disse, Fla-Flu na quinta-feira. O Arrascaeta treinou hoje, então uma boa notícia. Tem boa probabilidade, assim, se continuar a treinar recuperado de dores musculares, a jogar na quinta-feira. O Léo Pereira, enfim, também já atuou. E, além disso, a questão do Everton Ribeiro, bem difícil, não atuou mais uma vez. Fica uma situação mais difícil o Everton Ribeiro, porque tem a lesão muscular, então é mais complicado. Só me corrigindo aqui, que eu me confundi, o Léo Pereira sofreu um trauma no joelho direito, então ainda está sob supervisão ainda se vai ou não atuar na quinta-feira. E o Wesley também levou uma pancada na perna, também está sob supervisão lá, enfim, da comissão técnica, para saber se vai ter condições de treinar na quinta-feira. E sobre Marinho, treinando alternadamente, muito provavelmente não volta mais a atuar sob o comando da comissão técnica do Sampaoli, encaminhando aí, se chegar a um acordo com São Paulo, a sua saída. Ele tem contrato ainda até o fim do ano com o Flamengo e provavelmente não seria renovado. Glaucio. Eu gosto do Marinho, acho um jogador rápido, um jogador que já foi até o melhor da Libertadores, né, no ano que o Palmeiras decidiu com o Santos. Lá no Maracanã, a gente estava lá. O Marinho um jogador que foi pouco aproveitado no Flamengo. Não jogou tanto assim lá, não, mas que tem muito a dar aí. Titular, irmão. São Paulo. Pra mim também chega pra jogar. E é titular, hein? Ele é da minha cidade, ele é do interior de Alagoas, Como né? chama? Ele falou pra mim um dia que eu me achei velho esse dia, porque ele falou que foi o primeiro troféu que ele ganhou como atacante. Ele jogando numa escolinha lá, foi eu que dei pra ele. Ele mesmo? Ele é alagoano. Marinho, um cara... E boa gente, né, meu? Boa gente. Ele cai no time do São Paulo hoje, que precisa de mais atacante e velocidade, bate bem na bola, né, Souza? E outra coisa, né? O São Paulo precisa de um meia também, né? E o Marinho é esse cara, né? Acho que vai cair como uma luva no São Paulo. É o tipo de jogador que o torcedor São Paulino gosta. E vem pra jogar, guerrido, né? Vem pra jogar. Tem o aval do Dorival, já o conhece, o Dorival já assinou embaixo. Então é só uma questão dos clubes agora resolverem. E pra você, Maravilha, o ponto zero, o que é? Pulo de galinha? Não, eu acho que ele vai dar algumas alegrias. Ele é um bom jogador, rápido. Muito bom. E, aliás, no São Paulo falta alguns bons atacantes, porque às vezes eu fico olhando... Mas qual time que tem? Poucos, viu, Neto? Nação, e a notícia de última hora é o seguinte, olha só. O Atlético Mineiro recusou troca de jogadores e pede mais de 50 milhões de reais ao Flamengo pelo jogador Alan. Então a novela que envolve o Atlético Mineiro e o Flamengo pelo volante Alan ganhou mais um novo capítulo, meu amigo. Então vamos ver o que vai acontecer. Será que o Flamengo vai estar disposto a pagar mais de 10 milhões de euros, que foi o pedido do Atlético Mineiro? Mais de 50 milhões de reais, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo.